Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por essa oportunidade que nos concede o Senhor, de mais uma vez estarmos aqui diante da Sua presença para tratarmos de assuntos concernentes à Sua palavra. E dando continuidade à nossa série de estudos em se tratando da pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, nós então daremos essa continuidade com o papel do Espírito Santo na vida do crente. Então, para tanto, nós vamos iniciar aí a nossa leitura. Vou ler aqui na literatura de Meyer Bierman, que diz o seguinte: nós temos um primeiro aspecto relativo a alguns pontos necessários dessa questão do Senhor trabalhando na vida do crente. Então, o primeiro ponto que nós temos de imediato é a convicção. O Espírito Santo vai atuar na vida do crente dentro de um contexto de convicção, ou seja, a certeza baseada em provas. Para tanto, nós vamos fazer uso da palavra do Senhor no Evangelho de João, em seu capítulo de número 16, João 16, e os versos de número 7 a 11, que diz o seguinte: na verdade vos digo que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, o primeiro ponto aí, nós temos o aspecto da convicção, né? Então, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o primeiro ponto, que o Espírito Santo ele vai atuar na vida do crente. Então, dentro desse contexto, nós temos Jesus descreve a obra do Espírito Santo em relação ao mundo. O Espírito Santo, ao trabalhar para conseguir a condenação divina contra os que rejeitam a Cristo, agirá, por assim dizer, como promotor de justiça de Cristo. Ou seja, ele não estará contra aqueles que estão procedendo à maldade. Mas nós estamos aqui em um aspecto dentro da justiça divina, ele está atuando em favor a Cristo. Quando o Espírito Santo ele está atuando em favor a Cristo, ele não vai vir num conceito da justiça divina de destruição. Porque o pecado, ele faz separação entre nós e Deus, conforme diz Isaías. Mas, se o Espírito Santo ele vier dentro dessa atuação divina, o Espírito Santo ele tem que vir para destruir todo o pecador. O Espírito Santo ele é misericordioso? Sim, o Espírito Santo ele é misericordioso. Porém, o Espírito Santo, antes da misericórdia, ele é justo. Ele atua dentro da justiça. E atuando dentro da justiça, que é o seu atributo direto, ou seja, ele é Deus e assim procede sempre com justiça, o que vai acontecer? Procedendo com justiça, ele tem que dar a devida paga ao pecador. Assim sendo, ele vai trazer uma condenação divina aos que estão em pecado. Mas em Cristo, ele procede de uma outra forma, porque nós estamos dentro da proeminência da graça. Ou seja, o período em que Jesus, com o favor imerecido, nos alcança, e o Espírito Santo vai dar continuidade à obra de Jesus Cristo. Então, ele não vai agir de forma à execução da justiça. Ele tem aí esse momento de proceder com a oportunidade, de proceder, então, com a graça. Então, ele vai agir como promotor de justiça de Cristo, que vai convencer o mundo, levar o mundo
ao conhecimento das verdades de que outra maneira seriam postas em dúvida ou rejeitadas, ou provar acusações feitas contra a conduta e a vida. Os homens não sabem o que é o pecado, a justiça e o juízo. Portanto, precisam ser convencidos da verdade espiritual que esses aspectos trazem. Outro exemplo seria útil discutir com uma pessoa, ou melhor, seria inútil discutir com uma pessoa que declarasse não ver beleza alguma em uma rosa, conforme afirma Pirman, pois a sua incapacidade demonstraria a falta de apreciação pelo belo. Um sentido de beleza precisa ser despertado nela, ou seja, esse paralelo vai trazer uma ideia de que o homem precisa entender o que é o pecado. Quando o homem não entende o que é o pecado, ele não acha que ele está em pecado. E não achando que está em pecado, ele está rumando direto ao inferno, porém sem ter ciência de que está indo ao inferno. Porém, dentro do conceito da justiça divina, é ao inferno que vai. Por quê? Porque não conheceu a justiça para se salvar. Não conhecendo a justiça para se salvar, então, ele não consegue ver a beleza da flor, porque ele não sabe desse aspecto da beleza. Da mesma maneira, a mente e a alma, obscurecida, nada discernem das verdades espirituais, antes de serem convencidas e despertadas pelo Espírito Santo. Ele convencerá os homens das seguintes verdades. Em primeira instância, o pecado da incredulidade. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, ele nada disse acerca da vida silenciosa do povo, seu mundanismo ou de sua cobiça. Ele não entrou em detalhes sobre a depravação do homem para os envergonhar. Ou seja, Deus não atua dessa forma. O pecado, o qual os culpou e qual os mandou a se arrepender-se, foi a crucificação do Senhor da glória. Qual o perigo, o qual do perigo os avisou, o de se recusarem a crerem em Jesus em vista de tantas evidências. Portanto, descreve-se o pecado da incredulidade como o pecado único, porque, nas palavras de um estudioso, onde esse pecado permanece, todos os demais surgirão. Ou seja, esse pecado da incredulidade, ele vai servir como gênese de todos os demais, como geração de todos os demais. É o pecado máter, por produzir novos pecados, e por ser o pecado contra o remédio para o pecado. Assim escreve o doutor Smithson. Por maior e mais perigoso que seja esse pecado, a ignorância dos homens a esse respeito é tamanha e a sua criminalidade é inteiramente desconhecida até que seja descoberta pela influência do Espírito Santo. A consciência pode convencer o homem dos seus pecados comuns, mas nunca o pecado da incredulidade. Jamais homem algum foi convencido da enormidade desse pecado, a não ser pelo próprio Espírito Santo. Então, nós vemos aqui um perigo muito grande, que a incredulidade, ela atrasa o homem. Porque se o homem ele não crer, ele não vai difundir um pensamento concebido de forma adequada daquilo que é o correto. Não tem como ele fazer isso. Não consegue a sua mente natural humana conceber isso. E aí o que vai acontecer?
esse homem, toda a prática de pecado, ele nunca vai achar que ele está pecando. E o pecado, ele não é concebido quando eu acho que eu estou pecando. O pecado, ele é concebido quando eu estou em contrariedade à lei do Criador. Ou seja, o Criador, ele tem os seus estabelecimentos, que a lei do eterno Deus rege sobre as nossas vidas. Se eu não crer nessas leis, eu vou fazer totalmente o contrário. Ou seja, eu não creio pela incredulidade. E aí nós temos o perigo muito grande da incredulidade. Por isso, aquele que passa a ter a ciência de que ele precisa crer que existe uma lei maior que rege todo o universo, a partir dessa crença, ele vai dar uma difusão de libertação. Como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa libertação é de conceitos errôneos que estão conduzindo a um final que nós não queremos ter. Esse final que nós não queremos ter, querendo ou não, nós já nascemos com um passaporte comprado e carimbado para o inferno. Por quê? Porque nós nascemos em descendência de carne pecaminosa. Dentro dessa descendência de carne pecaminosa, nós vamos agir totalmente de forma dissoluta, sem saber que nós estamos em dissolução. Nós vamos agir de forma totalmente inadequada. E aí, nós temos a ideia de filhos da ira. Por que filhos da ira? Porque nós estamos provocando a ira do Criador. Então, o Espírito Santo, nesse primeiro aspecto, o que ele vai fazer? Ele vai convencer o homem do pecado. Convencer o homem que existe um pecado. Conhecer o homem de que existe uma lei que é regente de todo o universo. E tudo aquilo que é feito em contrariedade a essa lei, então, é o pecado. E esse pecado, ele vai agir como uma porta de entrada para toda sorte de pecados. O pecado porta, nós temos aqui justamente a incredulidade. Se eu não creio que uma coisa é pecado, eu não vou achar que eu estou em erro. E aqui está uma problemática muito grande. Por isso que nós temos que entender, compreender com a nossa mente racional humana, porque o Senhor espera que nós entendamos isso de forma racional, para que através da nossa racionalidade nós entendamos a espiritualidade. Não tem como compreendermos a espiritualidade se somos irracionais, humanamente falando. Ou seja, nós temos que, no mínimo, pensar. E esse pensamento é quem trará a difusão daquilo que é celestial. A justiça de Cristo. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais, conforme a expressão de João 16:10, que nós lemos o texto áureo aqui nesta noite. Jesus Cristo foi crucificado como malfeitor e opositor. Mas depois do dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, a realização do milagre em seu nome, convenceram milhares de judeus de que não somente ele era justo, mas também a fonte única do poder e o caminho celestial para a justiça. O Espírito, utilizando Pedro, convenceu-os não somente de que haviam crucificado o Senhor da Justiça, mas também lhes assegurou que havia perdão e salvação em seu nome. Ou seja, quando nós temos ciência do erro que nós cometemos, é que nós temos a possibilidade do melhoramento. Ninguém pode melhorar se não reconhecer o seu erro. Quando uma pessoa ela pede perdão a outra, ela precisa ter ciência do que é que ela está pedindo perdão. Olha, estou pedindo perdão por quê? Qual o sentido pelo qual estou pedindo perdão? Estou pedindo perdão para que a pessoa
ela não fique chateada comigo. Se eu estou pedindo perdão para que a pessoa não fique chateada comigo, com certeza eu vou voltar a cometer aquele ato. Então, ali é um ato de remediação, eu estou simplesmente remediando a situação, mas a gênese do problema ele permanece. Mas se eu tenho a gênese do problema, eu sei o porquê que eu estou pedindo perdão, eu vou procurar nunca mais proceder com aquela forma que magoou a outra pessoa. Então, precisa-se haver um reconhecimento. E o reconhecimento só se dará através do introspecto. Se eu não fizer uma introspecção, não tem como eu reconhecer que eu estou errado. Se eu não reconheço que eu estou errado, então, para mim, não há pecado. Logo, vou pedir perdão pelo quê? Se eu não reconheço um erro da minha parte. Então, esse é um problema muito grande. E esse problema, neste momento, Pedro, aqui no dia de Pentecostes, ele vai fazer uso das palavras e ele vai levar os judeus que ali estão indagando, estão interrogando, ele vai levá-los a uma introspecção, vai levá-los à compreensão, claro que por intermédio do Espírito Santo, que esse é o papel do Espírito Santo, levar o homem a convencer-se da justiça divina, ou seja, existe uma justiça. E a justiça, ela é justa. Não é aquilo que eu acho que eu vou ter, mas sim aquilo que eu plantei, eu vou colher. Isso é justiça. E quando nós somos agravados a partir de algo errôneo que fizemos, haveria injustiça da parte de Deus nessa forma? De modo algum. Ou seja, Deus está simplesmente sendo justo. A justiça de Deus não significa que ele fará aquilo que é bom para nós. A justiça de Deus significa que ele dará a justa paga mediante a que nós estamos fazendo. Então, veja só. Eu erro, você erra, nós somos humanos. Nós acertamos e erramos. Levantamos, tropeçamos e caímos. Levantamos e damos continuidade ao nosso processo. Isso está dentro do conceito natural da humanidade. Todo ser humano, ele vive dessa forma, ele procede dessa forma. Não existe nenhum homem que seja impecável. O único homem que foi impecável foi Jesus. Nos demais, todos, desde Adão até o dia de hoje, eles permanecem na origem da carne de pecado. Eles foram originados na carne de pecado. Então, quando eu compreendo o meu erro, eu posso então mudar de atitude. E o que Pedro fez naquele dia foi explicar aos homens que existe uma justiça. Uma justiça que não está em balança enganosa. Uma justiça que é fiel. O fiel da balança, ele garante a justiça perfeita. Não existe aquilo que nós podemos fazer para ludibriar. Então, quando compreendemos o aspecto da justiça, nós vamos andar em novidade de vida. A partir daí, quando erramos, nós vamos aí direto pedir perdão para a parte ofendida. Claro que quando nós pecamos, existem duas partes ofendidas, né? Então, nós podemos pecar aqui perante homens, então ofendemos os homens na esfera horizontal e pecamos contra a lei divina, nós ofendemos na esfera vertical. Então, quem deve conceber o perdão são as partes ofendidas. Então, o Senhor, nosso Deus, por intermédio de Jesus e a compreensão que se dá pelo Espírito Santo, nos leva a reconhecer o nosso erro e pedir perdão à parte ofendida na vertical. Pedindo perdão na parte ofendida pela vertical, nós temos aí a possibilidade de criar coragem e reconhecer o nosso erro na parte horizontal. A consumação do perdão mediante ao pecado
concebido na esfera horizontal, ele só será de real cumprimento a partir da esfera horizontal. Ou seja, só depois de termos feito a parte na esfera horizontal, na parte humana, é que o resultado daqui vai ser legalizado na esfera vertical. Ou seja, nós só somos perdoados por Deus a partir de termos sido perdoados na esfera humana. Aquele que não pede perdão na esfera humana, não adianta pedir perdão a Deus. Ele pode pedir perdão para Deus, mas não haverá a consumação desse perdão, porque a legalidade dele se está na esfera horizontal e não na vertical. Então, Deus é poderoso e justo para dar a justa medida a cada um. O outro ponto é sobre o juízo sobre Satanás. Então, dentro do conceito do juízo sobre Satanás, nós temos o seguinte: o príncipe deste mundo está condenado. Ou seja, aquele que está como principado, com o poderio, com a legalidade sobre este mundo, ele está condenado. A condenação de Satanás já está estabelecida. A condenação de Satanás é o inferno que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, o inferno, ele não foi criado senão para Satanás. Não para que Satanás seja o príncipe do inferno ou o rei do inferno, mas para que Satanás ele sofra a justa condenação da sua rebelião contra o eterno. Todos aqueles que entram em um contexto de rebelião contra o eterno, e a rebelião aí é justamente o princípio que nós estávamos, ou seja, existe a lei do eterno. Se eu faço contrário, antagônico à lei do eterno, automaticamente eu me faço réu do inferno. Ou seja, o inferno nada mais é do que punição para desobedientes. O primeiro desobediente foi Satan, Satanás. Consequência, os anjos que aderiram àquilo apresentado por Satanás, e se estende até nós da esfera humana, que estamos em contrariedade à lei divina, ou seja, automaticamente somos réus do inferno também. Como se convencerão as pessoas, na atualidade, de que o crime será castigado? Pela descoberta do crime e seu subsequente castigo, em outras palavras, pela demonstração da justiça. A cruz foi uma demonstração da verdade de seu poder, e o poder de Satanás sobre a vida dos homens foi destruído, e de que a sua completa ruína foi decretada, conforme a expressão de Hebreus capítulo 2, verso 14 e 15, e primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8. Satanás foi julgado no sentido de que perdeu a grande causa, de modo que já não tem mais direito de reter os homens na escravidão do pecado, ou seja, mantê-los sob esse jugo, ou seja, como súditos do pecado. O que seria um súdito do pecado? O súdito do pecado é aquele, por naturalidade, ele faz aquilo que é errado. Ou seja, é como se ele houvesse um sentido de obrigação, houvesse sobre ele uma obrigatoriedade de que ele tem que fazer o errado. Olha, se você não fizer assim, você é taxado como bobo. Você é taxado com qualquer predicado pejorativo da parte dos homens. Mas por quê? Eu tenho automaticamente que fazer aquilo que é errado. Se eu faço aquilo que é certo acaba condenando as más obras daquele que faz errado. Então, ele se encontra em uma situação de contrariedade. Mas eu, como liberto por Cristo Jesus, eu posso pecar. Mas, se eu pecar, eu tenho a ciência
porque eu conheço a justiça divina, que esse pecado trará consequências sobre a minha vida. Então eu escolho não pecar. Não significa que eu não posso pecar. Significa que eu não peco por escolha. Por quê? Porque sobre mim existe uma libertação. Eu não sou escravo, eu não sou servo do pecado. Por quê? Porque o Espírito Santo divino, ele ilumina a minha mente daquilo que é contrário à lei de Deus. Então, eu não sou servo do pecado. O servo do pecado é aquele que não tem ciência a respeito da lei de Deus e assim age desordenadamente, praticando toda sorte de maldade, toda sorte de pecado. Mas por quê? Porque ele não tem a ciência adequada para isso. O Espírito Santo ele está em um clamor externo para que este homem compreenda a justiça divina e possa sair dessa escravidão do pecado, ou seja, ser livre pela lei de Deus. Então, ele não passa a viver como um fora da lei, mas ele vive dentro da lei divina. Por isso que Jesus disse que ele não veio para abrogar a lei, mas para dar o seu devido cumprimento, porque a lei ela é o estabelecimento da deidade, ou seja, o próprio Deus foi quem estabeleceu a lei. Então Jesus ele não desfaria a lei, porque ele estaria cumprindo todo o propósito do Deus eterno. Satanás foi julgado no sentido de que perdeu a grande causa. Cristo, com a sua morte, resgatou todos os homens do domínio de Satanás. Estes devem aceitar a sua libertação. Ou seja, Jesus ter salvo, Jesus ter decretado com a sua morte o atestado de liberdade, não significa que todos os homens estão debaixo da liberdade. Significa que aqueles que aceitarem a liberdade em Cristo Jesus gozarão, então, daquilo que ele propôs com o seu sacrifício na cruz. Não significa que, porque Jesus morreu por todos, que todos estão livres. Não, só está livre quem aceita que Jesus pague tal resgate. Esse resgate é para trazer o aspecto da reconciliação de volta a Deus, porque hoje nós estamos em Cristo reconciliados com o Senhor. A inimizade que havia entre nós e Deus foi rompida pela cruz de Cristo e nós não vamos direto a Deus. Nós vamos a Deus por intermédio de Cristo. Então, eu preciso aceitar aquilo que Jesus está me oferecendo. Aceitando essa libertação de Jesus, os homens são convencidos pelo Espírito Santo de que, na verdade, são agora livres, conforme a expressão de João 8,36. Eles já não são súditos do tentador, já não são obrigados mais a obedecer-lhe, pois agora são súditos leais a Cristo, servindo-o voluntariamente, ou seja, ele escolhe pecar ou ele escolhe não pecar no dia de seu poder. Satanás alegou que lhe cabia o direito de possuir os homens que pecaram e que o justo juiz deveria deixá-los sujeitos a ele. O mediador, por outro lado, apelou para o fato de que ele, o nosso Salvador, recebera o castigo do homem ao tomar o lugar deste na cruz. E, portanto, a justiça, bem como a misericórdia, exigiam que o direito de Satanás de conquista fosse anulado e que o mundo fosse dado a ele, ou seja, o Cristo, o segundo Adão, o Senhor e de todas as coisas. O veredito divino foi contra o príncipe deste mundo. Ele foi julgado, ele está julgado. Ele simplesmente ainda não assumiu a sua condenação, mas julgado ele já está. Ele não pode guardar os seus bens em paz, visto que
um mais poderoso venceu, conforme a expressão de Lucas, no capítulo 11, verso 21 e 22. Ok? Nós temos aí esse breve panorama para a compreensão da obra e ministério do Espírito Santo, a forma que o Espírito Santo ele vai atuar nas nossas vidas. Então, esse papel do Espírito Santo nas nossas vidas, ele vai trazer aí esse sentido de compreendermos aquilo que Deus ele fez por nós. Por intermédio do Espírito Santo, nós temos a real compreensão e o perigo que está latente diante dos nossos olhos. Então, o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento e também no Novo Testamento são muito parecidos. Por quê? Porque ele está buscando esses mesmos aspectos. Quando falamos do papel do Espírito Santo, podemos discernir 4 áreas gerais nas quais o Espírito Santo ele trabalha. Nós temos aqui o primeiro ponto, a regeneração. Nós temos a habitação ou enchimento. Nós temos a contenção e nós temos também a capacitação. Nós temos aqui brevemente 4 aspectos da obra do Espírito Santo atuando para o serviço. Evidências dessas áreas do trabalho do Espírito Santo são presentes tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ou seja, ele faz uma ação preparatória, tanto no contexto primário, ou seja, na gênese do homem, ou seja, na origem do homem, até os fundamentos últimos. Então, dentro desse aspecto primário da regeneração, regenerar, nós temos a ideia de tornar a gerar, ou seja, gerar novamente. Gerar novamente, nós não podemos ser gerados de novo, né? Porque nós fomos gerados, nascemos do ventre da mãe. Então, o que vai ser regenerado? Vai ser gerado novamente um novo caráter. Então, esse novo caráter, nós temos um aspecto restaurativo. Então, eu continuo sendo eu mesmo, porém com um pensamento totalmente reformulado, um pensamento divergente, um pensamento corrigido, um pensamento aperfeiçoado, um pensamento melhorado. Então, esse primeiro aspecto aqui, uma palavra para regeneração seria o novo nascimento. Então, do qual podemos obter o conceito de nascer de novo. O texto de prova clássica para isso pode ser encontrado no Evangelho de João, quando Jesus ele diz a Nicodemos: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, conforme a expressão de João 3:3. Então veja só, aqui nós temos um elemento que mesmo o Nicodemos sendo um mestre, um líder de vasto conhecimento em seu meio, ele ficou até meio que em parafuso aqui nesse momento. Foi algo totalmente estranho para ele nesta hora. Então, o que Jesus está falando? Jesus está falando de essência. Ou seja, aquilo que você vê a meu respeito, você está vendo meramente uma casca. Ou seja, o meu corpo, ele é simplesmente uma casca. Ele é a parte de fora. Aquilo que eu tenho por dentro, você não consegue ver. Mas como isso são frutos, você pode prová-los. Então, o próprio Jesus diz que quando nós estamos perto de um homem para saber se ele é aquilo que ele fala que é, ou se ele não é aquilo que ele fala que é, pelos frutos os conheceremos. Pela prova dos frutos seremos conhecidos dos homens, né? Então, Jesus está falando aqui a respeito da regeneração de caráter. A natureza ela permanece, mas o caráter
ele é modificado a partir do autocontrole da natureza. A natureza pecaminosa do homem, ela é refreada e controlada, produzindo assim um caráter diversificado. Então, quando Jesus está falando para nascer de novo, Jesus nada mais, nada menos está falando do autocontrole dentro do contexto da natureza humana, e nessa natureza humana nós vamos ter aí o desenvolvimento característico, ou seja, o desenvolvimento do caráter. Isto levanta a questão: o que isso tem a ver com a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento? Mais tarde, em seu diálogo com Nicodemos, Jesus diz-lhe: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? O ponto que Jesus estava destacando é que Nicodemos deveria saber a verdade de que o Espírito Santo é a fonte da nova vida, porque isso é revelado no Antigo Testamento. Por exemplo, Moisés disse aos israelitas, antes de entrar na terra prometida, que o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam, ou seja, tenham prazer na vida. Essa circuncisão do coração, ou seja, esse laço, esse corte da antiga natureza com que é proposta dentro do conceito do coração, é a obra do Espírito Santo e pode ser realizada somente por ele. Vemos também o tema da regeneração em Ezequiel, no capítulo de número 11, verso 19 e 20, e Ezequiel 36, 26 a 29. Né? Então, esse aspecto aqui, nós temos um conceito totalmente contrário daquilo que nós compreendemos como sendo naturalmente humanos. Humanamente, nós temos uma natureza. Só que essa natureza ela é estampada aos homens a partir do caráter. Então, essa regeneração ela precisa ser na gênese, aonde se origina o pecado. O pecado, a contrariedade, ela é originada na natureza, para então que se haja o desenvolvimento do caráter. Então, o sujeito ele vai ter um caráter bom. Ou o sujeito ele é um bom caráter, ou o sujeito ele é um mau caráter. Ele é bom caráter, por quê? Porque ele controla, refreia a natureza, os seus impulsos naturais humanos, e consegue, a partir daí, imprimir uma nova situação. Então, esse aspecto do Espírito Santo, ele vai atuar dentro desse conceito regenerativo, de convencer o homem acerca do que é certo e o que é errado. Ele vos fará lembrar tudo aquilo que vós teis aprendido, aquilo que o Cristo ensinou. Então, o Espírito Santo, ele te lembra daquilo que Jesus já ensinou. Ele vai atuar dessa forma a partir aqui do segundo ponto, que é o de habitação. A habitação ou preenchimento, e nós temos o seguinte. O segundo aspecto da obra do Espírito Santo no Antigo Testamento é de habitar, ou seja, de encher, de preencher lacunas. Aqui é onde a principal diferença entre os papéis do Espírito Santo no Antigo e no Novo é aparente. O Novo Testamento ensina que a habitação permanente do Espírito Santo nos crentes. Quando colocamos a nossa fé em Cristo para a salvação, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. Então, nós temos aqui, dentro desse aspecto de habitação, nós temos aqui a palavra hebraica Shekhinah. A palavra hebraica Shekhinah, ela vai qualificar a presença ou a moradia. Então, vejam só. Eu posso estar presente em certo dia em vossa casa,
Eu estou presente certo dia em vossa casa por um espaço de tempo, mas eu não moro aí. Mas eu tenho liberdade de estar presente em vossa casa. Então, esse é o primeiro aspecto dentro do conceito do Espírito Santo, que ele atuava dentro desse aspecto da Shekhinah. No Antigo Testamento, é como se ele fizesse uma visita. Ele não habitava em Israel, até porque Israel estava num aspecto de pecaminosidade. Então, o Espírito Santo ele vinha e visitava o homem e retirava-se, mas ele tinha liberdade de vir sempre visitar o homem. Quando nós entramos no aspecto neotestamentário, nós temos Jesus rogando ao Pai e o Espírito Santo descendo, dentro do contexto ainda da Shekhinah. Então, a Shekhinah, agora, ela vai representar a moradia. Então, Jesus vai dizer que esse Espírito Santo, ele estará conosco para sempre até a consumação do século. Então, esse aspecto da Shekhinah agora, ele vai ter a representação de moradia. Ou seja, ele não visita, ele mora. Então, a principal diferença aqui que nós vamos ter entre a obra no Antigo e a obra no Novo é que antes ele visitava, no Novo ele mora. E esse aspecto, tanto da visita quanto da moradia, ele vai trazer envolto todo esse conceito regenerativo. Porém, quando ele está morando, ele vai ter uma eficácia maior, ele vai ter aí o alcance maior, por isso aí a plenitude de Cristo nos nossos dias e a plenitude do Espírito Santo atuando na vida do homem. Quando colocamos a nossa fé em Cristo para a salvação, o Espírito Santo vem morar em nós. O apóstolo Paulo chama isso de habitação permanente, a garantia da nossa herança, conforme a expressão de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Em contraste com esse trabalho no Novo Testamento, a habitação no Antigo Testamento era seletiva e temporária, ou seja, era simplesmente a visita. O Espírito apoderava-se de certas pessoas no Antigo Testamento, como, por exemplo, Josué, em Números, no capítulo 27, Davi, em primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, e até de Saul, no primeiro livro de Samuel, capítulo 10. No livro de Juízes, vemos o Espírito Santo apoderando-se, ou seja, visitando vários juízes que Deus tinha levantado para libertar Israel de seus opressores. O Espírito Santo veio sobre estes indivíduos para tarefas específicas. A habitação era um sinal do favor de Deus sobre aquele indivíduo. No caso de Davi, se o favor de Deus abandonava uma pessoa, o Espírito Santo sairia. Por exemplo, no caso de Saul, em primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, finalmente o Espírito Santo apoderando-se aqui é o poder de chave, ou seja, se eu tenho a chave da sua casa, eu tenho o poder de entrar e sair a hora que me convier. Não moro na sua casa, mas eu tenho a chave por ter a sua confiança. Assim era a essência do Espírito Santo no Antigo Testamento, muito embora estava envolto dentro da mesma obra, mas ele agia aqui de forma a visitar de forma bastante sucessiva, com ação específica. Assim, enquanto no Novo Testamento o Espírito Santo só habita os crentes de uma forma permanente, o Espírito Santo veio sobre certos indivíduos no Antigo Testamento para cumprimento de tarefas específicas, independente da sua condição espiritual. Uma vez que a tarefa foi concluída, o Espírito Santo presumivelmente saía da pessoa, ou seja, dentro do contexto da Shekhinah, que é presença ou moradia. Ou ele estava presente, ou ele está morando. Então, em todos os aspectos veterotestamentários, nós temos o Espírito Santo visitando, nós temos o Espírito Santo indo até indivíduos, cumprindo tarefas e retirando-se, e hoje, no sentido neotestamentário,
nós temos a habitação plena do Espírito Santo até a consumação dos séculos. Nós temos o terceiro aspecto, que é o de contenção. No aspecto de contenção da obra do Espírito Santo, no Antigo Testamento, é que a sua contenção em relação ao pecado. Gênesis, no capítulo 6, verso 3, parece indicar que o Espírito Santo restringe a pecaminosidade do homem e que essa restrição pode ser removida quando a paciência de Deus sobre o pecado chegar a um ponto de ebulição, chegar a um ponto persistente, chegar a um ponto de fervilhação, chegar a um ponto auge. Então, o Senhor retira esse espírito. Este pensamento é repetido na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, quando, no fim dos tempos, uma crescente apostasia, um abandono consciente da fé, vai sinalizar a vinda do juízo de Deus. Até o tempo pré-determinado, quando o homem do pecado será revelado, o Espírito Santo restringe o poder de Satanás e o soltará apenas quando fazê-lo cumprir os seus propósitos. Então, dentro desse aspecto da contenção, ele vai fazer o quê? Ele vai conter o homem, e essa contenção aqui, nós temos aqui um duplo aspecto. Primeiro, ele vai conter o homem do homem pecar, e ele vai conter esse mundo de piorar. Então, ele ajuda o homem dentro de um aspecto santificatório. O homem ele é santificado. Santificando-se, ele passa a ter um sabor no sal, o sal que lhe é representativo. E essa representação do sal vai fazer com que o mundo não apodreça. Então, ele está contendo o mundo nessa questão de apodrecer. Por quê? Porque através daquele que se santifica, o mundo ele não pode apodrecer. E, no aspecto da pessoa, do indivíduo, do crente em si, ele contém o crente de pecar. Então, quando o crente peca, quando a pessoa peca, quando o ser humano peca, ele já traz à mente aquele sentimento de tristeza de ter feito algo errado. E aí, o momento de se reconciliar, de tomar a concepção adequada e fazer aquilo que é correto diante do Eterno. Então, aqui, esse terceiro aspecto, né, da contenção. E o último aspecto aqui, o quarto aspecto, como foi mencionado aqui no início, nós temos a concessão da capacidade para o serviço. Então, em sentido retrospectivo aqui, nós temos o Espírito Santo regenerando, nós temos o Espírito Santo habitando em um sentido preparatório, contendo ele de fazer aquilo que é errado, e assim dando a ele o poder capacitatório para que ele execute um serviço para o reino divino. Então, dentro desse aspecto da obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, é a concessão da capacidade para o serviço. Muito parecido com a maneira em que os dons espirituais operam no Novo Testamento. O Espírito Santo capacita certos indivíduos para esse serviço. Considere o exemplo de Bezalel, em Êxodo capítulo 31, o qual foi dotado para fazer muito trabalho de arte relacionado com o tabernáculo. Além disso, recordando a habitação seletiva e temporária do Espírito Santo discutida acima, vemos que estes indivíduos foram dotados para executar determinadas tarefas, assim como reinar o povo de Israel, por exemplo, conforme nós temos Saul, o primeiro rei, que foi levantado por Deus dentro do conceito de Israel, e posteriormente o Davi. Em terceira instância, nós vamos ter aqui o Saul, que vai reinar ali sobre as 12 tribos. Então, essa
concessão, esse concedimento do poder pelo Espírito Santo, ele é justamente a forma adequada de fazer aquilo que é o certo diante de Deus. Então, às vezes, nós, como seres humanos, nós temos aí, dentro do nosso conceito de inteligência, nós temos aí as nossas formas pessoais de fazer alguma coisa. Então, cada um tem aí a sua pessoalidade, e dentro dessa pessoalidade nós vamos aí agir de forma divergente uns dos outros, e a partir daí a gente vê o porquê que existe tanta igreja, né? Não significa que os indivíduos não sejam capacitados, mas cada um usa a sua capacitação dentro do seu aspecto de entendimento e vai fazendo de forma divergente um ao outro. Não estou dizendo que um é certo ou outro é errado, mas que fazem sim de formas diferentes. Essa forma de atuação de divergência entre A e B, o Espírito Santo ele vai atuar com cada um segundo uma necessidade para o alcance de um povo específico. Quando a gente pega, por exemplo, o aspecto veterotestamentário, nós temos lá Jeremias, que vai pronunciar os seus oráculos. Nós temos lá o Daniel, que também vai pronunciar seus oráculos. E nós temos também, nesse mesmo aspecto, nós temos o Ezequiel, que vai pronunciar também os seus oráculos. Quando nós temos aí esse conceito de atuação de cada um desses personagens, nós temos aí o quê? Nós temos cada um atuando, muito embora no mesmo tempo, mas no alcance de pessoas diferentes. Então, nós temos o Jeremias alcançando uma classe sacerdotal, que vai alcançar até pessoas que não estão envoltas de forma muito ligada ao sacerdócio, mas também ele alcança até mesmo a corte e até mesmo os aldeãos. Nós vamos ter o Daniel, que, muito embora seja de linhagem nobre, ele vai ali apregoar os seus oráculos dentro do conceito da nobreza, ou seja, o alcance divino ali também com aqueles que são mais abastardos. E nós vamos ter o Ezequiel, que vai atuar dentro de um conceito dos de classe média, que vai pronunciar os seus oráculos no mesmo tempo, os três profetas. Muito embora que nós temos uma capacitação para momentos e povos diferentes. Se o oráculo de Ezequiel fosse pronunciado em lugar de Daniel, não seria ouvido. Se o oráculo de Daniel fosse pronunciado no público de Ezequiel, não seria ouvido. Então, Deus se faz valer de pessoas em cada um na sua esfera adequada. Então, o Espírito Santo capacita uns para uma coisa, outros para outra, assim envoltos dentro de um sentido de uma mesma obra. Poderíamos mencionar também o papel do Espírito Santo na criação, conforme a expressão de Gênesis capítulo 1, verso 2. Fala do Espírito Santo pairando sobre as águas, ou seja, preparando, e superintendendo a obra da criação. De forma semelhante, o Espírito Santo é responsável pela obra da nova criação. Segunda Epístola de Coríntios, no capítulo de número 5, ao trazer pessoas ao reino de Deus através da regeneração. Ao todo, o Espírito Santo, em grande parte, realiza, na nossa época atual, as mesmas funções que nos tempos do Antigo Testamento. A principal diferença é a habitação e a permanência do Espírito Santo nos crentes, antes e agora, né? Como Jesus disse a respeito dessa mudança no ministério do Espírito, mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. Ou seja, ele estará em tempo integral na vida de vocês em todos os momentos, até a consumação do século. Então, essa obra do Espírito Santo é convencendo o homem, primeira instância, convencendo o homem do pecado e da justiça.
entender o que é pecado e o que é justiça, para que aí o Espírito Santo tenha uma ação de regeneração, de trazer o homem ao entendimento de verdades que estão ocultas aos seus olhos. Estão diante dele, mas estão ocultas aos seus olhos. Ele não está enxergando aquilo que está diante de si. Então, ele estaria tateando como se fosse um cego, porém, um cego que enxerga. E conforme alguém já disse, o pior cego é aquele que não quer enxergar. Né? As verdades, as evidências estão diante dos seus olhos, mas ele não quer alcançar com o seu entendimento. Então, aqui nós temos esse papel do Espírito Santo atuando na vida dos homens. Por mais que eu creia ou eu descreia, o Espírito Santo ele está atuando, ele está procurando quem ele possa atuar, quem vai dar a legalidade a ele, vai dar a liberdade dele agir, para que haja consumação geral desse aspecto da reconciliação do homem para com Deus. Amém? Então, que Deus em Cristo continue abençoando a cada um de vocês, derramando sobre vós a sua graça salvadora e compreendendo o grande e poderoso amor do Eterno. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.